Mateus capítulo 19. Esse texto é um texto muito legal. Percebe aí, Henrique, esse texto é um texto muito legal. Eu gosto muito desse texto. Hoje o culto foi praticamente já falando do que vai ser dito. Desde o começo da oração, do ministério de louvor, até esse momento agora de oração, foi falando já e dizendo aquilo que vai ser proclamado aqui neste lugar. O impossível. O impossível se torna possível. Como? Como que algo impossível se torna possível? Se é impossível, não tem como. É impossível que isso aconteça, correto? Então, não tem como. Mas nós vamos ver que aquilo que é impossível se torna possível. Como? Nós vamos aprender hoje. Bom, vamos lá, Mateus 19, eu vou ler a partir do 16. Luli, você tem toda a autoridade nesse momento para me chamar a atenção se eu esquecer algum versículo. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Paulinho, não, você. E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus diz assim para ele, e disse-lhe: Por que me chamas bom? A pergunta de Jesus para ele é: por que me chamas de bom? Isso eu já falei. Se alguém olha para você e te chama de bom, porque ele vê algo bom em você. Mas Jesus está dizendo para ele: por que me chamas de bom? O que você está vendo em mim? Nos teus olhos, o que você enxerga em mim para me chamar de bom? E Jesus continua dizendo para ele assim, olha só: não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Só há um bom, Deus. Ele está dizendo: você me vê como uma pessoa boa, mas bom é só Deus. Esse homem não está olhando para Jesus como se ele fosse Deus. Jesus já está falando para ele que não existe pessoas boas. Existe um bom Deus. Como que aquele cara está olhando para Jesus? Como se ele fosse uma pessoa, e não como se ele fosse Deus. Vamos lá? E aí, Jesus diz para ele: cumpre os mandamentos. Parece algo ilógico de tudo que a gente prega aqui. Não parece? Porque a gente fala aqui que ninguém, por cumprir a lei, os mandamentos, vai ser salvo. Não é isso que nós falamos? Será que a gente está indo contra Jesus? Ou será que Jesus está indo contra a gente? Será que tem alguma coisa errada na Bíblia? Ou será que a gente está falando alguma coisa errada nesse lugar? Percebem a leitura? Olha só, isso aqui é muito legal. Versículo 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? A pergunta daquele homem para Jesus é de alguém religioso, que conhece os mandamentos e que desde cedo ouve papai e mamãe dizer: não mate, não roube, não furte. Quando você casar, aquela é a sua esposa, não olhe para a grama do vizinho, não adultere. O seu irmão é seu amigo, o seu vizinho é seu amigo, é seu próximo. Desde cedo ele ouve, desde cedo ele entende os mandamentos de Deus e desde cedo ele cumpre. Mas a pergunta: me falta ainda alguma coisa para herdar a vida eterna? É como se fosse assim: eu tenho feito bem, eu não tenho feito nada de errado. O que me falta para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: cumpra os mandamentos. E ele diz: eu cumpro os mandamentos. E aí Jesus continua dizendo assim, 21, muito obrigado. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Ele diz para o jovem: você cumpre tudo, mas você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Quer ter a perfeição? Calma aí que eu perdi o 21. Vai e vende tudo que tens
e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus agora toca no ponto principal daquele jovem, que tinha muitas posses. Ele diz: você quer ser perfeito? Você que cumpre os mandamentos, que não erra nos mandamentos, você quer ser perfeito? Larga o que você tem e me segue. Deixa o que você tem e me segue. E agora? Não dá um pingo de dificuldade aqui no nosso coração? Porque o cara é notável, ele faz tudo que a lei manda. E ele é um homem rico, e agora Jesus diz para ele: larga tudo e me segue. E o jovem, versículo 22, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Alguns antigamente, bem antigamente, achavam que essa palavra dizia que rico não herdava os céus. Isso é mentira. Não é porque a pessoa é rica que ela não vai herdar o reino dos céus. Mas eu quero abrir um parênteses só para a gente poder entender o fundo da agulha, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Existem várias teorias e eu vou trazer algumas delas. Uma das teorias é que eles erraram na tradução. Camelo em grego, ele tem ele é parecido com corda. Camelo e corda, eles são parecidos. Camelo e corda. Havia uma agulha onde os pescadores enfiavam uma corda e amarravam para pescar ou para agarrar alguma coisa, eu não lembro direito, mas eles tinham que desfiar aquela corda para passar na agulha, para amarrar aquela agulha que era para pescar ou para alguma coisa, eu não lembro o negócio. O importante é que era uma corda muito grossa e que tinha que ser desfiada. E provavelmente as pessoas dizem que Jesus falou isso para dizer que aquele homem precisava se desfazer dos seus bens, se desfazer do seu orgulho, para poder entrar no reino dos céus, assim como aquela corda era desfiada e passava pelo fundo da agulha. Essa é uma das teses, eu não acredito muito nela não. Vou dizer o porquê. Existe uma outra situação no muro de Jerusalém. Nas muralhas antigas de Jerusalém, havia umas frestas que pareciam uma agulha de longe, onde os arqueiros colocavam as suas flechas naquela agulha e eles apontavam as suas flechas para os inimigos. Os inimigos não conseguiam ver os arqueiros, mas os arqueiros de dentro da muralha conseguiam acertar os inimigos. É legal, eu vou postar o vídeo, é legal, a muralha, você vê aquelas coisas parecendo uma agulha. E eles tinham essa condição, e era muito difícil uma flecha vir de lá para cair e entrar. E as pessoas acham que de repente Jesus poderia estar falando dessa flecha nessa fenda na muralha de Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Mas ainda tem uma outra teoria que é a que eu acredito. Existe uma porta chamada Porta de Java, ou Jafa, não sei direito, também em Jerusalém, uma porta enorme. Enorme a porta, muito grande. Mas o camelo passa por aquela porta. Mas calma, não terminei ainda. Vocês estão muito curiosos. Então, a porta muito grande, muito grande. E aquela porta de entrada para Jerusalém, ela tinha um horário de fechar. Ela tinha uma hora de fechar e alguns mercadores chegavam atrasados em Jerusalém e tinham medo de ficar de noite do lado de fora de Jerusalém. E tinha na porta grande uma pequena porta onde era fechada por uma agulha. Vocês já viram aqueles portões onde na parede tem um ferro e ele encaixa assim na porta? Então, aquilo era a agulha e a porta era pequena. E quando o mercador chegava naquele lugar, era tirada a agulha, abria-se a porta, tirava tudo de cima do camelo e o camelo tinha que passar com dificuldade, ajoelhado, para poder entrar em Jerusalém, e ali depois eles armavam o camelo novamente com as suas mercadorias e estava lá dentro. Provavelmente o que Jesus estava dizendo era isso.
Para um rico entrar no reino dos céus, ele tem que tirar as suas bagagens para poder entrar no reino dos céus. Ok, até aí? Beleza? Então, Jesus faz uma declaração dizendo que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Versículo 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus faz a declaração para que a gente entenda, eu vou ler só a primeira parte. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível. A pergunta dos discípulos é: quem poderá salvar-se? Jesus responde: aos homens é impossível. Quer dizer que não tem salvação para os homens, pela força dos homens. O que Jesus está dizendo é que não existe nenhuma pessoa no mundo capaz de salvar-se. Não existe uma pessoa, não é só o rico. Aos homens é impossível. Por que é impossível? Por que aos homens não foi dado o direito de ter condição de salvar-se? Por quê? Está fácil, vamos lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19, vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Não, perdão, nós vamos ler do 9 ao 18. Não, mas começa no 9. Eu esqueci começa lá no 9 lá, por favor. Depois é o outro. Obrigado. Eu sempre dou aquela rateada. Vamos lá. Diz assim, olha só, versículo 9. Pois que somos mais excelentes? Paulo está escrevendo para os romanos, mas ele é judeu. Ele está dizendo assim: eu não sou mais excelente que vocês, romanos, que vocês, gentios. Ele continua dizendo assim: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como os gregos, judeus, gregos, todos estão debaixo do... Aí ele vai dizendo assim, como está escrito. Lembra, quando ele diz como está escrito, é o quê? Foram o que os profetas falaram. Nós somos uma igreja apostólica profética, porque nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos, naquilo que falaram os profetas. Então, o que os profetas falaram? Eles disseram assim, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide, em suma, veneno de serpente, está debaixo das suas línguas, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que é impossível ao homem? Porque todos pecaram. Porque ninguém busca a Deus. Porque todos não temem a Deus, rico ou pobre. A pergunta dos discípulos para Jesus tem lógica, porque eles olham um homem que desde a sua infância cumpre as leis. Mas pastor, ele cumpre as leis. Ele cumpre as leis, mas parece que existe alguma coisa faltando. E é nessa alguma coisa faltando que nós vamos chegar, que eu quero que os irmãos entendam. Mas vamos caminhando a princípio. Quando nós lemos um versículo desse, um texto desse, onde todos pecaram, vem uma resposta no nosso coração. Se todos pecaram, se nós pecamos, então é só fazer o bem. Não é? Se eu estou errado, o que eu faço agora? Eu faço o bem. Correto? Mas eu entendo algo.
que ninguém é perfeito. Jesus fala para aquele jovem: quer ser perfeito? Dá tudo que você tem. Sabe o que Jesus está falando para ele? Você não cumpre a lei. Mentira. Você está enganando-se a si mesmo, porque ninguém cumpre a lei. Abre comigo aí, estamos em Romanos 3, 19 e 20. Ele estava certo? Olha aí, viu? O que diz aí? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante. A lei, ela foi escrita para que todos, e quando diz todos, é todo mundo, todos pecaram, todos se fizeram, todos não temem a Deus. E ele diz para que todos sejam condenáveis diante de Deus, versículo 20. Por isso, nenhuma carne, nenhum ser humano, ninguém será justificado diante de Deus, dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do... O que Jesus estava falando para aquele jovem? Você conhece as leis, mas você não entende que as leis apontam o seu pecado. Jesus, bom mestre, eu cumpro as leis desde a minha meninice. Jesus está falando para ele: você não cumpre a lei, você não é perfeito. Vem e segue-me. Por que Jesus disse para ele: vem e segue-me? Porque Jesus está dizendo para ele: eu sou Deus e eu sou perfeito. O texto revela isso. Quando Jesus diz: vem e segue-me, porque você não me conhece como Deus, bom mestre. Por que me chamas de bom? Você está me vendo como Deus? Não está me vendo? Cumpre os mandamentos. Você não consegue cumprir os mandamentos. Por quê? Porque a lei aponta o seu pecado. E se você não consegue cumprir os mandamentos, então larga o que você tem e agora segue-me, porque eu sou bom e sou perfeito. Eu sou Deus na terra. Segue-me para que você veja o que é andar direito. É isso que Jesus está falando para ele. Por isso os discípulos não entenderam e por isso Jesus começa a explicar para eles o que deve ser feito. Por isso, nós vamos ler o resto do versículo novamente. Volta lá para Mateus. Nós vamos ler o versículo 26. Mateus 19, versículo 26. Dessa vez eu risquei tudo para ver se eu lembrava tudo. Eu esqueci alguma coisa, eu escrevi aqui, eu escrevi lá, e escrevi acolá. De vez em quando eu tenho que tortar o pescoço. Hoje eu vou falando, hoje eu não vou, hoje vai direito. Se eu errar alguma coisa, Lula, me chama aí. Olha o versículo 26 assim: e olhando para eles disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que quer dizer tudo? Jesus não está falando que é só a salvação. Jesus não está falando para ele: só a salvação para vocês vem de Deus. Não. Jesus está falando que tudo é possível a Deus. Você está aqui hoje porque Deus te possibilitou de estar aqui hoje. Você recebeu o carro novamente porque Deus possibilitou. Porque para Deus não há impossíveis. Está respirando porque para Deus não há impossíveis. Está vivo hoje porque para Deus não há impossíveis. Jesus não está falando para ele que só a salvação, para eles, para os discípulos, que só a salvação é possível. Jesus está falando que tudo é possível para Deus. Nada é possível para os homens. Jesus já disse para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Paulo em Atenas disse: nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos, nele existimos. Em Deus tudo é possível. O problema é que a gente não teme a Deus assim, desta forma. Às vezes nós fazemos algo tão perfeito que nós dizemos assim: olha, como eu sou bom. E aí você não consegue reconhecer Deus como bom. E por isso você peca. Porque bom só existe um, que é Deus.
Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Volta em Romanos. Como que é possível? De que maneira é possível? Para Deus tudo é possível. Como que é possível? Ele vai dizer aqui, ó, Romanos 3, a partir do 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei mostra, os profetas indicaram, disseram, vocês estão em pecado. E a lei mostra lá, está vendo? Vocês matam, vocês adulteram. Lembra que a pastora falou aqui no começo? Ah, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas eu roubo. Descumpriu toda a lei. Você é pecador em toda a lei. Eu ainda vou mostrar mais. De repente você faz tudo isso, mas existe ainda um ponto que você precisa entender, que é o ponto principal. Mas vamos lá. E diz assim, já leu 21? Já, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus era o bom? Perfeito? Sim! Então a justiça de Deus é pela fé em Jesus, e aquele jovem não estava reconhecendo Jesus como bom e perfeito. E ele diz assim, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. É para todos, não é para um grupo, não é só para os crentes, é para toda a humanidade, face da terra, precisa e só pode receber salvação por meio de Jesus Cristo. O impossível só se torna possível por meio de Jesus. Não existe salvação fora dele. É impossível que o homem se salve, se não for por Jesus Cristo, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Não existe outra forma, não existe outra razão, não existe outro meio. Romanos capítulo 5, 12, 18 e 19, para afirmar bem no nosso coração. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão pecou? Todo mundo pecou. Todos pecaram. E eu não quero que ninguém fique com raiva de Adão, não, porque a gente sabe o que é o certo para fazer e não faz. Aí faz brincadeira, Adão, você pecou e agora todo mundo peca. Eu já vi gente falar que quando chegar no céu, vai brigar com Adão. Você imagina você chegando no céu, de cara com Jesus, você vai perder tempo de brigar com Adão? Me poupe, né? Faz o que é bom, então, faz o que é certo. Se você acha que ele está errado, então faz você o certo. Alguém faz? Mas vamos lá, versículo 18. Dá um pulo aí. Ninguém vai brigar com Adão, vai ter que todo mundo abraçar Jesus, ouvir de Jesus, se deleitar com os conhecimentos que Jesus tem para dar. Diz assim, versículo 18: pois assim como por um só a ofensa, desobediência, o pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça. Por que só um ato de justiça? Porque Jesus não pecou. Porque Jesus era bom, Jesus era perfeito. Jesus não pecou. Por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então o impossível só se torna possível através de crer em Jesus, de reconhecê-lo como Senhor, de entregar a sua vida, de temer a Deus, e entender que a justiça de Deus é que me salva da escravidão do pecado. Ok? Mas, vamos lá, abre comigo aí também, Marcos capítulo 10, versículo 22. Vamos lá. Eu botei, mas agora fiquei na dúvida desse versículo aqui. 10, 22, a gente lê assim mesmo. É aqui. Diz assim: mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Pulo Atos, tá bom? Não vou ler o versículo de Atos, não. Todo possível em Jesus, ele é manifesto. O impossível a gente já sabe. Não é possível o homem salvar-se a si mesmo. Tentando praticar a lei ou fazendo coisas boas, o homem não pode salvar, porque a própria lei o condena. Mostra que ele é pecador, porque em algum momento ele vai errar. O possível, a gente sabe, é Jesus. Não tem graça se não for Jesus. Não tem, não existe, não tem como. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas isso tem que ser manifesto. Aquilo que veio sobre nós, a graça que veio sobre nós, o reconhecer Jesus como Senhor, tem que ser manifesto. Percebe? Ele ficou pesaroso, ele ficou triste. Por que ficou triste? Porque Jesus mandou ele largar os bens para seguir Jesus. Vamos dar um pulo comigo, vai para 2 Coríntios capítulo 7. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 7. Eu quero que os irmãos notem uma coisa muito importante, que às vezes a gente não percebe. 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Diz assim: agora folgo, ou agora me alegro, agora estou tranquilo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Percebe? Paulo deu uma bronca neles firme, pegou eles, deu aquela chinelada boa nos corintianos, né? Pegou lá e deu uma surra neles, trouxe umas palavras fortes para ele. A princípio, Paulo ficou triste, você vai ver na leitura, mas depois Paulo não ficou tão triste não. Sabe por quê? Porque eles ficaram tristes, mas eles não ficaram tristes por causa da bronca. Eles ficaram tristes porque eles entenderam o seu erro e se arrependeram. Aí ele fala assim, olha só: pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que todos nós não... Calma aí. Isso, vamos lá. De maneira que todos nós não padeceste danos em coisa alguma. O que eu falei para vocês não trouxe dano nenhum, porque vocês foram contristados segundo Deus. Deus apertou vocês através da minha vida e vocês ficaram tristes por causa do seu pecado. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Está lá o jovem rico. Recebe a palavra de Jesus. Jesus aperta ele e ele fica triste. Não para arrependimento. A tristeza dele era segundo o mundo. Então ele não recebe a salvação. Mas aquele que recebeu o aperto de Deus, arrependeu-se dos seus pecados, recebeu o seu coração ficou triste para o arrependimento. Esse se salvou. Ok? Então, vamos lá. Marcos capítulo 10. É o mesmo texto que a gente leu em Mateus. Só que agora eu passei para Marcos para a gente poder ler em outro lugar também. Marcos capítulo 10, versículo do 28 ao 23. Olha agora. A continuação do texto agora com os discípulos. Depois que os discípulos questionam Jesus, Jesus diz para ele que aos homens é impossível, que para Deus nada é impossível. Olha o que Pedro, sempre ele, né, tomando a frente, a direção do negócio, fala. 28 ao 30. E Pedro começou a dizer-lhe, falando com Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ele está dizendo, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus virou para aquele homem e disse, deixa tudo e me segue. O homem ficou triste e deixou. Pedro, Tiago, João, André, Mateus, olhando para Jesus, disse, nós te seguimos, largamos tudo.
Jesus vai falar para eles. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, percebe? Deixei tudo, larguei tudo. E eu vou explicar esse largar, tá bom? Não é sair e abandonar. Que receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ele está dizendo para você que entendeu que o caminho é Jesus, que a vida é Jesus, e que se dedica a Ele, entendendo que o mais importante é Ele, do que qualquer outra coisa. Eu preciso deixar isso bem claro. O meu casamento é importante para mim, mas Jesus é muito mais importante que o meu casamento. Eu vou abandonar minha esposa por causa disso? Não. Quem disse isso? Não. Só se ela quiser abandonar Jesus e não quiser olhar mais para a minha cara. Porque o Jesus que eu conheço disse para mim: olha, vem, me segue e atura com todo carinho, claro, eu aturo. Atura a sua esposa para o resto da vida, porque você casou com ela. Mas me segue. Ela não é mais importante na sua vida do que eu. E aí eu entendi isso e dei a minha vida para Jesus. E Jesus não só restaurou a minha vida, como a vida da minha esposa. E não só restaurou a vida da minha esposa, como Ele me deu irmãos, a casa dos irmãos, os bens dos irmãos, porque o que é de vocês é meu, e o que é meu é de vocês. O carro, quando precisa, não busca os irmãos? Por quê? Porque já não é meu, é do Senhor Jesus, e Ele é compartilhado entre nós. Eu entendi que o que eu tenho não é meu, eu abandonei, é porque é de Cristo. E Ele, por ver o meu coração de entrega, Ele me devolve 100 vezes em irmãos e bens. Porque nós podemos agora compartilhar daquilo que Ele é. Entenderam? O jovem não entendeu isso. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês que me seguem receberam 100 vezes. Mas isso tudo não é com moleza, é com perseguição. Ok? Então, o possível, ele tem que ser manifesto. Ele tem que brotar no nosso coração, para que as pessoas vejam que nós somos de Jesus e que de verdade nós deixamos tudo por amor a Ele. As pessoas precisam ver o nosso testemunho, não porque somos bons, mas porque Ele é bom e Ele restaurou a nossa vida. Olha, vem comigo aqui, só para a gente ver mais uma coisa. Eu queria que a gente agora meditasse em 3 coisinhas rápidas. Como que é essa manifestação do possível? Ela vem com reconhecer, com arrepender-se e com confessar. Entenderam? Reconhecer, arrepender-se e confessar. Quando eu conheço Jesus, essas 3 coisas têm que acontecer na minha vida. Reconhecer, arrepender-se e confessar. O que é reconhecer? Abre comigo agora, Romanos capítulo 7, do 19 ao 25. Esse é o ponto chave da mensagem. É onde que eu quero que os irmãos entendam, porque eu sei que os irmãos já ouviram falar sobre essas coisas 1 milhão de vezes. Só Jesus salva, a lei não salva ninguém, a obra não salva ninguém, nós somos pecadores desde o ventre, toda a humanidade pecou, nós ouvimos sempre falar sobre isso, e que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Mas eu quero que os irmãos entendam agora uma coisa muito importante. Apóstolo Paulo que vai falar as coisas que a gente vai ler agora. O apóstolo conheceu Jesus, ele largou tudo, ele apanhou várias e várias vezes por Jesus. Ele foi apedrejado, açoitado, ele foi escarnecido, preso, e a última prisão dele foi no fundo de uma caverna, escura, úmida.
e ficou lá até ser degolado por uma espada. Deixou tudo por amor a Jesus. Olha o que diz este homem, que aos nossos olhos é perfeito diante de Jesus. Olha o que ele fala, a partir do 19, até o 25, diz assim: porque não faço o bem que quero. Não olha para mim não, olha para o apóstolo Paulo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Lembraram do jovem? Jesus está dizendo, cumpra os mandamentos. E ele diz, eu faço isso desde a minha meninice. Jesus está falando, você não cumpre, porque existe um mal em você. Versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Por que não eu? Porque eu recebi Jesus, eu sou uma nova criatura, mas o pecado ainda está na minha carne. Então agora as coisas que eu pratico, não pratico por causa de mim, eu pratico por causa do pecado que habita em mim. Mas eu vou esclarecer para os irmãos que o pecado de Paulo não era adultério, que o pecado de Paulo não era bebedice, não era glutonaria, não era. Eu vou explicar para os irmãos. E às vezes nós caímos nesses pecados. Olha só o que diz. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, está o mal comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, porque fui transformado. Mas na minha carne tem uma luta, uma briga, carne e espírito, e me prendem debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 24. Não, para por aí, versículo 23. Segura aí. Vou contar um negócio para os irmãos. Eu tenho uns problemas sérios comigo, sério. Eu não sei trabalhar com pessoas falando no meu ouvido. Não sei. Marlete, dá um pulinho ali, por favor. Tem uns menininhos de novo. Eu vou ficar olhando para eles, eu vou... Só conversa com eles ali um pouquinho. É porque eu vou parar mesmo, eu já paro antes de eu me enrolar. Então, só conversa, porque é Marlete, né? Mas olha só, eu tenho dificuldade, muita dificuldade, se eu estou fazendo alguma coisa e a pessoa está puxando assunto comigo. Está puxando, seja lá qual for o assunto mais interessante que for. Porque eu tenho uma ideia na minha cabeça de quando eu começo uma coisa, eu tenho que terminar. E se vocês me veem aqui, é igualzinho meu trabalho e eu pregando. Se acontece qualquer coisa, me tira o foco. Eu sei que eu tenho que terminar, eu sei que eu tenho que acabar, eu tenho que prosseguir naquela linha. Mas se vem qualquer coisa, eu começo a ficar irritado, nervoso, aborrecido. Mas entende, por exemplo, eu faço nas últimas quintas-feiras, antes das últimas quintas-feiras, eu arrumo as bolsas para fazer entregas na ação social na última quinta-feira, todo mês no meu trabalho. Então chegam as compras, eu faço as compras, chegam as compras, eu arrumo o mesão e eu começo a montar as bolsas. Mas percebe, eu monto as bolsas perfeitamente. Eu boto o arroz, o feijão, a farinha, boto o macarrão e o leite, de forma que se pilhar, não quebre, não estoure, não estrague os biscoitos, porque várias vezes aconteceram, porque as pessoas iam pegando as coisas e jogando os mandimentos e para acabar logo o serviço. Cara, isso me dá uma raiva e um ódio que vocês não têm noção. Mas eu não percebia isso. Eu tinha orgulho de olhar a minha arrumação. Quando eu acabava de montar as bolsas, aquela pilha certinha, tudo bonitinho, tudo arrumado. Eu não percebia isso, porque quando as pessoas me ajudavam, eu via aquele troço tudo bagunçado, aquilo me dando um ódio. E me dava um ódio tão grande que eu comecei a fazer antecipadamente, antes das pessoas chegarem para me ajudar. Eram 100 bolsas. Eu faço sozinho, para que ninguém chegue para me ajudar. Porque eu fico com raiva se faz errado a bolsa. As cadeiras, o pessoal tem medo de botar as cadeiras porque eu tento alinhar as cadeiras. Mas percebe,
Essa última terça-feira, eu estava alinhando as bolsas, colocando elas bonitinhas. Todas perfeitas, todas perfeitas. E eu tive uma ideia extraordinária. Eu falei, quando o pessoal chegar aqui, eu vou pegar as bolsas deles e vou botar em outro canto. E vou deixar as minhas bolsas no canto de cá. E fui empilhando, coisa linda. Estava lindo, perfeito, perfeito as minhas bolsas. Eles chegaram, já tinha feito mais da metade das bolsas. Um espetáculo, coisa linda. E fui colocando, eles chegaram e começaram. Flup, flup. Eu e o menino lá faz direitinho. O Osimar também faz bonito. Mas quando chega uma galera lá, começa a jogar para terminar, eles jogam mesmo, vai jogando. E eu pegava a bolsa dele, fazia questão de mostrar onde é que ia botar a bolsa. Botava lá no canto. E a minha bolsa, perfeita do lado de cá. Aí eu parei para olhar, eu falei assim, caramba, hein? Show de bola. Me veio uma tristeza. Eu falei, que arrogante você é. Que estúpido. Que perdão. Que besta você é. Sabe por quê? Porque eu podia estar perfeito. A obra estava perfeita. Não tem nada de errado em fazer o certo. Mas o meu coração estava me enganando. O problema nosso é que a gente acha que o que a gente faz às vezes é perfeito. Mas porque nós somos pecadores, a nossa mente nos engana. Bota isso na mente de vocês. Por mais que se faça alguma coisa perfeita, nós não fazemos 100% perfeito, porque a nossa mente nos engana. E tudo que a gente faz, não estou dizendo que não é para fazer perfeito, faça o melhor que puder, mas não é porque faz perfeito que vocês vão ganhar crédito diante de Deus. Paulo está dizendo, olha no versículo 20, ele fala assim, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E ele diz, versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Entenderam? Ele está lá fazendo algo perfeito. Imagina o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho com perfeição, com ousadia, com o amor de Deus no seu coração. Aí vem um e estraga a sua obra. Aí vem um irmão e não corresponde a Paulo. Marcos, aconteceu isso com Marcos. Paulo começou a viajar, Marcos deu para trás. Ele falou, não quero mais esse garoto comigo não. Não traz mais Marcos comigo não. Porque só me atrapalha na obra. Vocês entendem isso? Isso acontece com a gente todos os dias, com vocês. O nosso coração nos engana, por isso nós não somos perfeitos, por isso somos pecadores. Se eu não consigo reconhecer que existe o mal em mim, eu não recebi a salvação. Não recebi. Se eu não consigo olhar para dentro de mim e dizer, nossa, como sou imperfeito, até nas coisas perfeitas que eu faço, existe algo errado. Aquele jovem olhou para ele e disse, eu sou perfeito, porque eu faço o que é certo. Por que agora Jesus quer tirar o que eu tenho de mais precioso se eu não faço nada de errado? Jesus está olhando para ele dizendo, você é imperfeito. E ele não reconheceu, ele ficou triste, porque a tristeza do mundo traz perdição. Se não reconhece, não tem salvação. Nós precisamos parar hoje e dizer assim, eu sou pecador. Nem todo mundo gosta de me ouvir falando. Nem todo mundo gosta de ver as coisas que eu faço. Nem tudo que eu falo agrada a todo mundo. Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente fala é perfeito. E se alguém nos trata mal, não pode ser, não sou eu, é a pessoa. Bota no teu coração, nós somos imperfeitos. Não estou dizendo isso para que a gente não faça o que é certo. Nós precisamos lutar pelo que é certo. Mas nós devemos tirar do nosso coração o que é errado. Mais uma vez falo de Paulo. Paulo recebe um espinho na carne, mandado por Deus através de Satanás. Está escrito. Satanás o esbofeteava todos os dias. Paulo ora a Deus, Senhor, arranca de mim. Senhor, arranca de mim. Senhor, arranca de mim. E Deus fala para ele, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por quê? Porque foi dado coisas extraordinárias sobre Paulo, e Paulo começou a se achar o cara, e Deus, para não permitir que aquele homem ficasse cheio de si, coloca nele um espinho na carne. Nós somos assim, nós começamos a fazer as coisas, a gente começa a se empolgar e a se achar as melhores pessoas do mundo. Jesus está dizendo, vocês não são. Reconheçam isso. Sem reconhecer, não há salvação. Porque o reconhecimento é que traz arrependimento. Quando que alguém se arrepende? Quando entende que faz o que é errado. O mal das pessoas hoje é achar que porque bebem, estão pecando. Nossa, eu tenho que parar de beber para eu parar de pecar. Nossa, eu fumo. Meu pai do céu, parei de fumar, estou salvo. Nossa, eu era um adúltero, não sou mais, estou salvo então. Não! Você tem que parar com tudo isso por causa do teu testemunho. Se o teu testemunho está denegrindo a palavra de Deus, ofendendo a Deus, você deve parar. Mas não porque você vai ser salvo, porque você reconheceu que existe um mal em você, e que em Jesus, nele há perfeição. É isso, e o último é confessar a Jesus Cristo. Vamos lá para a gente encerrar, Romanos capítulo 10, eu encerro. Tinha mais algum texto, Lúcio? Oi? Isso, então volta, calma aí, muito obrigado. Lúcio, era você, não era o Paulinho. Vamos lá, o finalzinho, isso. Quando Paulo vai dizendo essas coisas, né, e ele reconhece que existe um mal nele, ele fala assim no versículo 24, olha só, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Impossível, correto? Impossível, mas ele declara, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele não está dizendo que a carne dele vai errar, ele está dizendo que ele não consegue cumprir, mas que com o entendimento, por Jesus Cristo, ele cumpre a lei de Deus. Então, o impossível é possível por Jesus Cristo, e ele tem que ser manifesto por nós, reconhecendo e confessando. Reconhecendo, arrependendo-se e confessando. Romanos capítulo 10, do 8 ao 11, e a gente encerra. Esse texto é lindo. Reconhecer é entender que mesmo que alguém pareça perfeito, ainda assim fazem o mal. Somos pecadores. E aí nós confessamos. Romanos capítulo 10, do 8 em diante diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti. Ela foi pregada e ministrada agora. A palavra está junto de ti. Não só isso, Cristo está presente. E não só isso, ela está na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, declarar, proclamar ao Senhor Jesus, e com o teu coração, dentro, para que seja manifesto, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar e crer. Quem crer, demonstra. Quem crer, manifesta. Quem crer, declara. Quem crer, mostra. Quem crer, reconhece, arrepende-se e confessa. Amém? Que essa palavra lá venha de encontro aos nossos corações. Nós precisamos dessas três coisas. Sempre reconheçam. Não estou falando reconhecer para não fazer.
façam o que tem que fazer. Eu não vou deixar de montar as minhas, não são minhas bolsas, elas são entregues para as pessoas, mas não vou deixar de montar elas com perfeição. Sabe por que eu não posso deixar de montá-las com perfeição? Porque quando eu monto elas erradas, elas vêm com os biscoitos quebrados, vem leite furado, vem saco rasgado. E eu não posso deixar com que as pessoas, quando receberem aquilo, vejam um lixo, uma coisa qualquer. Olha, os irmãos da igreja, olha como é que eles me deram a bolsa. Por quê? Porque eles precisam ver em nós perfeição, não a nossa, mas a de Cristo. Porque quando eles vierem me questionar, e falam assim, poxa, está tão arrumadinho. Olha, foi porque Jesus mudou a minha vida. Olha, porque eu entendi que eu preciso ajudá-la com perfeição. Olha, porque eu era um tolo. Olha, porque eu era um arrogante, mas o Senhor está mudando a minha vida. Olha, você precisa reconhecê-lo também como Senhor da sua vida, porque a sua vida estava torta como aquela bolsa horrível que está ali, tá bom? Mas ela pode ser assim. Deus pode arrumar você, pode te fazer uma bolsa bonitinha e perfeita. Entendem isso? Isso é importante. Façam bem, mas reconheçam que mesmo que fizermos, ainda somos pecadores. E que a Ele, Jesus, toda a honra e toda a glória e todo o poder, porque foi Ele quem nos salvou. Ele nos fez, Ele fez com que o que era impossível se tornar possível. Não é mais impossível, agora é possível. Basta crer, entregar, reconhecer e confessá-lo como Senhor da sua vida. Amém?